Oi, gente, boa tarde novamente, boa noite para a Dani, que está em outro fuso. Vamos lá, mais um dia, obrigada pela presença de vocês. Então, vamos recapitular, né, o que a gente leu na semana passada. Semana passada a gente leu o capítulo 11 e o iniciozinho do capítulo 12, que a gente vai continuar hoje. O capítulo 11, o título dele é Tristeza e Empatia, uma questão de ir e saber voltar. Então, o que ele traz nesse capítulo, né? A gente até comentou na semana passada que ele inicia o capítulo de uma forma muito narrativa, assim, contando uma história dele e tudo mais, que quando a gente começa a ler, nem parece ser um livro de psicanálise, né? Ele conta aquela história ali, e aí, de repente, ele vem e faz uma costura muito bem feita com a teoria, mas que ele sempre traz essa coisa de contar primeiro uma história ali, algo da vida dele, né? A gente até comentou que não sabemos até que ponto tudo é verídico ou não, se tem alguma coisa ali que é colocado, né, para dar um impacto, não sei, não sabemos, né? Mas ele traz um episódio que ele fala que ele tinha em torno de uns 5 anos e estava viajando de caminhão com o pai e a mãe, né? Que o pai dele é caminhoneiro e tudo mais. E aí eles pararam em um posto de gasolina e veio uma família que veio pedir alguma coisa ali para eles, e ele se identificou muito com um menininho que tinha mais ou menos a mesma idade. Né? Ele falou que a mãe prontamente pegou lá a caixa térmica que eles levavam os lanches para ir comer e tal, e dividiu com essas pessoas, e que ele viu o sorriso no rosto desse menininho. E aí ele falou, né? Ele até fala num trecho bonito que ele falou um sorriso que deveria vir a partir do brincar, veio a partir de receber algo básico ali, né? E ele ficou muito tocado com isso. Então ele traz toda essa questão da identificação, ele faz algumas conexões com essa questão da empatia, né, da tristeza, de ver o outro passar por uma situação difícil, passar por uma dor e tudo mais. E aí ele costura isso com a teoria, trazendo a questão da identificação cruzada de Winnicott, falando da identificação primária, e a gente conseguiu discutir bastante sobre o quanto essas identificações são complexas no nosso psiquismo, o quanto é difícil a gente separar tudo isso, né? Ter aquele limite, porque é uma linha muito tênue do sentir o que o outro está sentindo sem sentir por ele, né? Sem pegar aquela dor e carregar aquela dor. E aí a gente falou muito sobre a questão do analista, né? Essa função do analista que olha para tanta dor, lida com tanta dor e que a gente precisa ali ter essa capacidade de não se misturar, né? De não se deixar afogar pela dor do outro. Então a gente teve uma discussão bem rica em relação a isso. E aí ele traz a teoria do Winnicott, o processo do amadurecimento, tudo mais. Ele fala que esse amadurecimento é o que nos permite ir e voltar. Né? A gente se identifica com o outro, a gente olha para a dor dele, a gente, né, sente ali, mas a gente é capaz de voltar para o nosso quadradinho. Né? A gente tem essa empatia, mas a gente não se mistura. E aí fala um pouco também das pessoas que não têm essa capacidade de sentir essa empatia, né? Que aí é o outro extremo. Pessoas que não conseguem olhar para a dor do outro, não conseguem realizar essa identificação, e que tudo isso faz parte da constituição do nosso psiquismo, da forma como a gente vai se constituindo, né? Eu separei um trechinho aqui que ele fala que com o amadurecimento, a gente aprende a ir e voltar desse lugar, né? Ir até onde o sofrimento do outro ressoa na nossa própria história para reconhecer, acolher e, se possível, agir, voltar para o nosso eixo sem deixar que a dor nos engula. Ter essa capacidade de transitar aí sem se entregar totalmente, sem se afogar, né? Tem uma parte que ele fala aqui sobre esse afogamento. Então, acho que é mais ou menos isso que sintetiza esse capítulo 11. E aí, o capítulo 12, a gente leu bem pouquinho, ele fala da alegria. E a gente falou, né, falamos de tristeza, o livro todo, e ele traz de forma muito bonita, a alegria precisa de raiz.
E aí ele começa, né, falando que hoje em dia é difícil ter espaço para essa alegria, né? Um trecho que ele colocou aqui. Com o tempo, a gente vai desaprendendo o que fazer com a alegria. Alguns a deixam de lado, com receio de parecerem tolos, tem quem a abandone num canto, com medo de pagar mico, tem quem passe por cima dela, feito um trator, preferindo preservar o orgulho. E tem quem, por algum motivo, nem saiba direito com o que ela se parece. Então, ele vai, ao longo desse capítulo, fazer um pouco desse paralelo dessa alegria e do quanto, assim como a tristeza é difícil de lidar, às vezes a alegria também não tem espaço. Às vezes o sentir não está tendo espaço na vida de muita gente. Então, eu vou voltar um pouquinho no parágrafo anterior da 128, e aí a gente continua a partir dele, tá? E coloca assim: ora, a alegria que perdura, diferente do que muita gente imagina, não costuma vir de rompantes. Ela não cai do céu nem explode sem aviso. Precisa de solo, de paciência e, principalmente, de uma história que a prepare. Eu aprendi que ela só germina quando a tristeza tem onde repousar, pois se conecta a quem fomos, sem abafar o que doeu, sem fingir que nada aconteceu. É uma alegria que não teme o passado, porque carrega com ela as marcas que o tempo deixou. Creio que é nesse pano de fundo psíquico que sustenta o que somos, quando as emoções se misturam. É ali que a alegria encontra força para não ser frágil, para não depender de circunstâncias ideais. E aí a gente parou nesse parágrafo, conversamos bastante sobre isso, né? Sobre essa alegria que não precisa que tudo esteja perfeito, né? Que pode acontecer nas menores coisas, nas coisas simples, né? Que não, ela é forte o suficiente para aparecer em coisas banais, às vezes. Não precisa que tudo esteja perfeito, não precisa dessas circunstâncias ideais, mas que essa alegria consiga germinar ali, né? Que a gente tenha esse solo preparado para que ela consiga germinar nos mais diversos momentos, sem ficar esperando as circunstâncias ideais. Então, ele continua assim. Entretanto, nem sempre temos espaço interno para isso. Na clínica, escuto com frequência pessoas que, mesmo diante de uma conquista importante, uma viagem dos sonhos, um emprego que parecia improvável, um diploma aguardado por anos, etc., não têm a alegria que imaginavam. É como se algo dentro delas continuasse em modo de espera, incapaz de pousar no presente. Percebo que nesses casos não se trata exatamente de tristeza. Há uma dimensão mais sutil e também mais inquietante, uma espécie de apagamento afetivo, um não sentir ocupando o lugar do sentir, como se houvesse um branco por dentro, interrompendo o fluxo da experiência. O psicanalista francês André Green chamou esses estados de esvaziamento, de desvitalização, de angústias brancas. Nesses indivíduos, nada parece pulsar. Não há desejo, tampouco investimento libidinal. São os chamados casos limite. Sujeitos que não sofrem por excesso de emoção, e sim por um apagamento emocional crônico. No tratamento, é preciso estar ao lado desses pacientes, atuando como uma companhia viva. Green chamou essa modalidade clínica de clínica do negativo. Eu não sei se vocês, se quem atende aqui, quando vai ouvindo isso, lembra de algum paciente, porque eu vou lendo, vai desenhando na minha cabeça aqui as coisas que eu vivo na clínica, né? E é claro que aqui a gente está num espaço aberto, né, que fica gravado, depois não dá para a gente aprofundar nos casos clínicos e tudo mais, mas eu fico pensando quanto tem alguns sujeitos que têm essa dificuldade de sentir, né? Tem pacientes que às vezes a gente sai da sessão assim, esgotado, porque você precisa ali realmente estar o tempo todo ali do lado dele, dando a mão e tentando ajudar a nomear, tentando fazer ele acessar isso daí, porque às vezes são pacientes que têm até dificuldade de se expressar na sessão, porque eles não sabem mesmo o que dizer,
né? Existe esse apagamento ali do sentir. E eu achei muito interessante porque ele vai trazer, né, um embasamento para como que acontece esse processo, né? Por que que às vezes existem esses indivíduos que não conseguem olhar para esse sentir, que o não sentir está ali muito presente, e aí há uma angústia, há um sofrimento, porque senão não procurariam análise, mas às vezes eles não conseguem nem colocar aquilo ali em palavras, né? E aí o quanto, não sei como é que é para vocês, mas para mim sempre são casos que exigem muito, assim, que são bem difíceis, porque você tem que estar ali realmente pegando pela mão e tentando, né, bem devagarzinho, com muita sensibilidade, tentar fazer essa ponte para que eles acessem um pouco esse sentir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vi só as cabecinhas assim concordando, então que bom que a gente tá junto nessa. Eu posso falar eu senti nessa leitura como a nossa responsabilidade e no falar, quando a gente percebe que o paciente vamos dizer assim, uma clínica do negativo, né? Você quer falar alguma coisa positiva, ele está acontecendo coisas positivas, mas ele não consegue enxergar, vivenciar. Mas também você não pode uma intensidade, porque dá a impressão que você está sugestionando, né? Que ele fica feliz, você conseguiu esse sonho que você queria. Ele não consegue ter esse olhar, enxergar isso. E a gente também tem que mostrar, fazer com que ele perceba, e não a gente mostrar para ele, olha, você viu que coisa boa? Parece que a gente está sugestionando. Então a gente também tem uma responsabilidade, né, de como conduzir esse momento, que são alegrias, são conquistas, mas que ele não consegue nesse momento dar voz, dar vez, dar luz para isso, né? Sim, sim, com certeza. Mais uma vez, a gente precisando sempre, né, ter esse tato, essa sensibilidade para não extrapolar os nossos limites, né, e não forçar uma coisa que o paciente ainda não consegue fazer, né, ele precisa ir adquirindo essa capacidade de sentir aos pouquinhos, né. Inabilidade de autopercepção. Isso mesmo, Dani, é uma das partes, né, de não consegue se perceber, não consegue sentir, né, e aí vamos entender um pouquinho como que isso vai se constituindo. Visando explicar a origem de tal sofrimento psíquico, Green propôs uma metáfora conceitual, o complexo da mãe morta. Isso aqui é muito interessante, gente, eu adoro essa parte. Não se trata da morte literal da figura materna. A mãe, ou quem ocupa essa função, permanece ali, ao lado do bebê, porém não se encontra disponível afetivamente. Está viva, mas emocionalmente desligada. Olha, mas não vê. Toca, mas não sente. E o bebê, que depende desse contato para construir a sua própria vida emocional, é invadido por um vazio que tende a moldar a sua personalidade. E aí eu fiquei pensando aqui enquanto eu lia, né? Por isso que é tão importante a gente saber a história de vida, né? A história de como que foi o nascimento desse paciente, como que estava a mãe desse paciente, como que foi a gestação, né? Claro que nem sempre a gente tem acesso a essas informações, infelizmente, mas o quanto é rico a gente saber todo esse contexto, né? Porque olha isso daqui, né? Olha o que que essa mãe morta pode causar e assim, não culpabilizando a mãe, mas entendendo também o que essa mãe estava passando ali nesse momento que esse bebê precisava. Será que ela foi capaz de fornecer isso daí? Né? Então, enquanto é rico para nós saber todo o contexto da história de vida daquela pessoa desde o ventre, não só depois do nascimento, mas desde a concepção e tudo que foi se desenhando a partir do momento que aquela vida começou a existir, né, que aquele psiquismo começou a se formar. Tais circunstâncias dão origem a um sujeito com dificuldade de investir em si e, por conseguinte, no outro. Green nomeou esse quadro como narcisismo de morte. Antes de prosseguir, considero essencial desfazer um equívoco do senso comum. A ideia de que o narcisismo, por definição, seja algo necessariamente ruim. Frequentemente, pode-se escutar o termo ser usado para descrever somente comportamentos egoístas, vaidosos ou indiferentes ao outro.
No entanto, há um tipo de narcisismo que é estruturante, ligado às primeiras experiências de vida, e fundamental para a construção de um sentimento estável de si. É nessa dimensão que Freud situou o narcisismo primário, etapa em que o bebê ainda vive na ilusão de ser o centro do mundo, sendo investido amorosamente por aqueles que o rodeiam. Quando esse investimento falha, o eu se encapsula e o outro passa a ser percebido como uma ameaça. É preciso, portanto, ter sido amado inicialmente antes de poder amar de forma verdadeiramente implicada. Ele coloca aqui que explica o conceito de narcisismo em Freud, no capítulo Configurações do Narcisismo do livro Psicanálise de Boteco. E aí, não sei se já apareceu para vocês, mas costuma aparecer muito o pessoal falando assim, porque eu tenho uma mãe narcisista, né? Porque aí vê lá no videozinho do TikTok, do Instagram, lá as características do narcisista e tal, e aí já chegam com esse discurso, e o quanto é diferente no sentido técnico, né? No sentido psicanalítico do narcisismo, o quanto tem um conceito ali diferente do que esse senso comum coloca, dessa pessoa egoísta, que só pensa em si e tudo mais. Achei interessante ele trazer aqui esse adendo, né, para deixar bem claro que o narcisismo que está sendo falado aqui é esse no sentido técnico mesmo da psicanálise. Green, por sua vez, aponta que a ausência de investimento libidinal nos primórdios da vida deixa marcas que permanecem como zonas de desinvestimento no inconsciente, buracos psíquicos que posteriormente poderão ser preenchidos por intensos movimentos de agressividade, indiferença ou esvaziamento afetivo. Em síntese, o narcisismo de morte conduz o sujeito a uma experiência de inexistência subjetiva, tornando próximo da figura de um morto-vivo. Tem uma nota que ele fala assim: a imagem dos zumbis da série The Last of Us, da HBO, pode funcionar como uma metáfora simbólica para esse estado de apagamento psíquico. No seriado, os infectados não são monstruosos apenas pela aparência física. O verdadeiro terror, eu diria, está na perda total da subjetividade. Eles seguem vivos, mas não desejam. Repetem gestos sem direção, habitando o mundo sem realmente estar nele. Não sei se vocês viram já essa série, eles vão muito guiados pelo movimento. Então, se tem um ali que percebe que tem alguém, né, eles são zumbis mesmo, eles se alimentam de pessoas e tal, quando um começa a correr, todos que estão ali num raio de quilômetros, eles sentem ali a vibração e todos começam a correr. Então, quando ele fala, né, eles desejam de certa forma, mas é um negócio muito automático. Então, eles só vão, né, eles estão ali vivos, o corpo está ali vivo, mas não tem nada, né, como se fosse vazio por dentro. Então, achei interessante ele fazer essa comparação, né. E aí ele continua. Sinceramente, não acredito que todos tenhamos vivido os traumas precoces que Green descreve com tanta ênfase. Contudo, a hiperexposição, a velocidade, a descartabilidade das relações e a exigência contínua de demonstrar bem-estar são aspectos que esvaziam o nosso mundo interno. Diante de tais circunstâncias, a imagem da mãe morta pode ser aplicada à própria dinâmica da sociedade, marcada por presenças emocionalmente ausentes. Trabalhamos, estudamos, respondemos mensagens, postamos fotos, mas boa parte desse contato não passa de uma repetição mecânica. E tal como o bebê do complexo da mãe morta, vamos nos acostumando a esse modo de existir. Explico melhor. Não é que deixemos de sentir de uma hora para outra. Aos poucos, a falta de investimento afetivo no nosso entorno começa a nos ensinar a também não investir. É como se um deserto fosse se estendendo, deixando nossas paisagens internas cada vez mais áridas. E aí chegamos ao paradoxo. Mesmo quando algo bom acontece, o terreno está tão ressecado que a alegria não consegue brotar ou penetrar. Com efeito,
A metáfora da mãe morta social nos ajuda a pensar a época como um grande ambiente de desligamento afetivo. Eu fiquei pensando aqui, quando ele fala, né, que a falta de investimento começa a nos ensinar a não investir e ensinar a não demandar esse investimento também, né? Eu fiquei pensando no bebê que ele demanda esse afeto, ele tá ali precisando disso, ele precisa desse afeto para constituir. Só que às vezes, quando tem essa presença dessa mãe morta, né, dessa mãe que, por qualquer motivo que seja, não está ali presente afetivamente, esse bebê uma hora vai desistir. Ele vai demandar, não vai receber, ele vai demandar, não vai receber. Uma hora ele para de demandar, né? E aí, como que ele vai oferecer algo que ele não recebeu, né? Como que se constitui isso? Né? Então, eu fiquei pensando, não sei se faz sentido para vocês, mas eu fiquei pensando nesse movimento, né? Do bebê de demandar, demandar, não receber, e chega uma hora que ele pensa, não tem para mim, né? Não tem isso aqui para mim, então eu desisto e sigo. E aí ele é forçado, vamos dizer assim, a se constituir nesse vazio, onde não teve aquilo que ele demandou, né? Esses tempos mostrou no Instagram aí, eu lembro que umas colegas psicanalistas postaram uma imagem, né, um vídeo do celular, né? A questão do celular hoje, que as pessoas estão muito presas, né? E aí mostra uma mãe no celular, com o bebê olhando o celular, o bebê dormiu no peito, mamando dormiu, e o outro bebê chamando a atenção dela, mas ela não olha, ele mexe com ela e ela não olha. Aí ele vai lá para trás e dorme, né? Então mostra assim, né? É bem essa imagem, né? Ele mexeu, ele puxou a mãe, mas era um bebê de 1 aninho em pouco, que já andava um pouquinho em cima do colchão e foi para trás e deitou. E o outro bebê dormindo, mamando, dormindo, e ela no celular. É uma Sim, imagem forte. sim, forte faz a gente refletir bastante, né? Sobre o que a gente está conseguindo oferecer, né? Para suprir essas demandas, essas necessidades, né? Em A Crise da Narração, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han descreve um cenário em que a arte de contar histórias, que atribuía sentido às experiências e construía pontes entre as gerações, vem se desfazendo com o impacto da velocidade digital e fragmentação da atenção. Segundo ele, ser e informação são mutuamente excludentes. Assim, é inerente à sociedade da informação uma carência de ser, um esquecimento do ser. Caros leitores, falar de alegria nessa parte do livro não significa trair a tristeza, muito menos ignorá-la. Pelo contrário, reconhecer a alegria como uma emoção possível é um modo de torná-la aliada da tristeza. Só se pode comemorar de verdade aquilo que já foi, em alguma medida, sonhado e vivido, a ponto de deixar saudades. Afinal, como nos ensinou o gigante Rubem Alves, a gente está alegre, não é alegre, porque esse sentimento não se mantém para sempre. Surge, colore o mundo e some feito bola de sabão. Quando se está triste, bom saber, acontece igualzinho. Que lindo, né? Uma forma de pensar aí que nada é para sempre, né? Tudo passa e tal. A gente sabe que, né, em algumas circunstâncias mais rápido, outras nem tanto, mas que bonito pensar, né? Que a alegria vem com essa forma de colorir, e aí talvez ela vá embora, e ela volta, ou ela fica ali num cantinho, dá espaço para outras coisas, mas está ali mantendo uma cor, um tom pastel ali, mais clarinho, talvez, né? Não tão vibrante, mas que ela pode transitar nesse ir e vir. Só que a gente precisa, de certa forma, ter esse terreno preparado para recebê-la, né? Pode falar, Bia. Boa tarde. Nossa, achei muito legal até o título. Alegria precisa de raiz, porque aí quando os pacientes chegam, às vezes, com uma tristeza, eu não sei de onde vem, aí a gente fica com aquilo, né? Tem uma raiz. Ou seja, a tristeza, o sofrimento, tem uma raiz. E a alegria?
como que a gente vai exigir de uma criança que teve uma mãe morta, vamos dizer assim, que ela esteja super feliz e alegre? Cadê a raiz dessa alegria? E aí, trazendo, assim, para toda uma crítica também que ele faz no livro inteiro, né? Que é dessa comparação hoje, social, né? Dessa alegria toda, enfim. Mas qual é a raiz, né? Dessa alegria? Então, achei muito interessante, né? E quando você falou disso do paciente trazer a sua história, enfim. E às vezes ele não vai trazer, mas ele traz esses sintomas. E a gente Uhum. olha para isso e não, aqui teve uma mãe morta, né? Essa pessoa que não consegue investir no outro e nem investir em si, enfim, porque faltou lá atrás, falhou de alguma forma. Mas achei muito interessante isso, assim, dessa alegria ter raiz. E é muito interessante com esses pacientes que às vezes não conseguem mesmo celebrar as pequenas vitórias e conquistas e tudo mais. E com o tempo em análise, quando começa a se ter uma raizinha ali no vínculo analítico, aí às vezes a pessoa traz assim: nossa, eu tava louca para te contar, ou seja, surgiu uma alegria, mas eu quero compartilhar com você. Eu não vi a hora de chegar à sessão para compartilhar com você isso. E aí começa a aparecer a alegria, mas teve uma raiz, né? Teve todo um vínculo por trás. Então, assim, talvez não adiantaria um paciente que acabou de chegar ali e teve uma grande conquista, e a gente apontar essa conquista para ele, talvez ele não ficaria, né, alegre com aquilo. Mas depois de um passar de tempo ali, do vínculo ser estabelecido em análise e tudo mais, talvez uma coisa muito pequena, e tem paciente que às vezes fala isso, né? Ai, parece tão bobo, mas fiquei feliz com isso. E a gente celebra junto ali também, né? Então, achei muito bonita essa parte. Sim, com certeza. E para que mais psicanalítico do que perguntar qual é a raiz, né? A gente está fazendo isso o tempo inteiro, a gente está sempre procurando essas raízes. E achei muito legal você trazer isso, porque eu fiquei pensando, né, que existe essa raiz, né, do que aconteceu para que tenha chegado nisso, mas também existe essa raiz de criar novas coisas, que aí eu acho que é o mais lindo da análise, né, que é a gente conseguir junto com o paciente e criando novas raízes, em que ele possa, né, deixar florescer novas coisas, novas experiências, novos afetos, né, e quanto isso é bonito. Você foi falando, Bia, eu fiquei lembrando de um paciente específico que eu tenho, que eu fiquei feliz esses dias, porque, né, só um recorte bem pequeno, ele teve uma conquista, e aí ele trouxe para análise falando assim, ai, eu achei que eu ia ficar feliz quando isso acontecesse, mas eu não fiquei. Eu fiquei triste, na verdade. E aí eu pensei e falei, olha, mas você conseguiu nomear, você conseguiu se perceber, você conseguiu olhar para o que você estava sentindo, trazer aqui e dar nome para isso. Olha que importante, porque é realmente um paciente assim, tinha muita dificuldade de nomear qualquer sentimento que fosse, né? Era tipo, ah, aconteceu tal coisa e aconteceu, sabe? Bem assim, sem essa libido, sem esse investimento, com esse esvaziamento mesmo, né? Então, acho que mesmo quando reconhece, por mais que não seja a alegria, né? Espero que ainda chegue lá, mas por mais que não foi a alegria naquele momento, conseguiu perceber um sentimento, dar nome e pensar sobre aquilo. Falar, nossa, achei que eu ia ficar feliz, mas não fiquei, fiquei triste. E aí a gente pôde desenvolver muitas coisas sobre essa tristeza, né? Então, achei muito importante. Então, essa raizinha tá ali, né? Ainda não floresceu a alegria nesse momento, mas ele já foi capaz de perceber que tinha um sentimento. Acho que isso também é muito grandioso. Quer falar, Dani? Ah, que eu vi que seu microfone estava aberto. Menina, Achei que você queria falar alguma coisa. pergunta é como foi que o microfone Eu ativou acho que tem, sozinho? seu inconsciente está querendo falar alguma coisa e A te cabeça fez tá em abrir o microfone. turbilhão. Mas, menina, como aconteceu isso? Então, tá bom. Desculpa. Imagina. Alguém mais quer comentar? Vamos para o próximo, então. Eu até anotei aqui que a partir de agora faltam só 37 páginas para a gente acabar. Tá bem no finalzinho.
Eu confesso que eu estou ansiosa para o próximo, né? Preciso comprar, que lembra que eu falei para vocês que eu deixei passar a promoção? Eu espero que no 6 do 6 tenha promoção de novo e ele entre de novo na promoção, porque agora ele subiu o valor. Bia, pode falar. Só compartilhar algo assim, bem rapidinho. Eu decidi reler o livro, assim, do zero, né? E é muito interessante porque eu tô com a vozinha da Jéssica aqui, eu tô lendo o livro com a vozinha e os comentários. E achei muito bonito quando eu percebi isso, porque não é isso que acontece também, a gente internalizando ali em análise, né? Gente, achei muito legal, assim, eu lendo e eu tava aqui ouvindo até os comentários. Ah, quando a gente leu essa parte, eu ouvi tal comentário, né? Então é muito legal isso, assim, eu gosto muito dessas leituras compartilhadas. Ah, eu amo também, é muito gostoso. Estou te acompanhando aí pela segunda vez, então, né, Bia? Tô aí internalizada na sua cabeça, minha vozinha. E aí eu até mandei uma mensagem lá no grupo, não sei se vocês viram, né? Eu li o livro todo um tempo atrás, e aí antes dos encontros eu gosto de dar uma passada de olho de novo, né? E aí, quando eu vi que chegou esse capítulo para mim, ele foi pesado, assim. Depois vocês me contem o que vocês acharam e tal, mas ele me pegou, e aí ele é muito interessante, acho que é um tema que realmente precisa ser discutido, mas é um capítulo que eu achei que, para mim, pegou bastante, assim, foi meio pesadinho, assim, me emociona em alguns momentos. Então, vamos lá. Capítulo 13, página 135. Quando a tristeza é desmentida. Cresci em um mundo que rejeitava tudo o que eu era, e vivi isso como uma injustiça, porque é o que repetia para mim centenas de vezes por dia, até cansar. Vivi o mundo como uma injustiça, porque eu não tinha escolhido ser o que eu era. Já começa na citação, né? Uma lapada dessa. E essa citação é do Edward Lu, do livro Mudar Método. Não sei se vocês conhecem esse escritor, eu não li esse livro específico. Eu li dois livros dele que ele conta a história da mãe. Um chama Monique se Liberta e o outro eu não vou lembrar o nome. Mas ele tem uma escrita bem pesada assim mesmo, sabe? Ele não fica floreando, não. Ele escreve o negócio do jeito que é mesmo. E ele conta de relacionamentos abusivos que a mãe dele viveu, do próprio pai dele. Então, assim, ele conta coisas bem pesadas. Eu acho a escrita dele bem pesada, mas é um autor bem interessante. Acho que eu até botei alguns livros dele lá no Drive. É um autor legal e ele vai ser citado, acho que de novo aqui nesse capítulo. Então vamos lá. Na adolescência, comecei a desaparecer. Ou melhor, foi antes. Eu devia ter uns 9 anos. Foi um sumiço gradual, em prestações. Primeiro parei de levantar a mão na sala de aula. Depois fui diminuindo o riso, engolindo as palavras, desviando os olhos dos olhares que me invadiam. Passei a evitar eventos sociais. Não queria mais ser notado. Entendi que chamar atenção podia ser perigoso, que existir demais acabava virando motivo de deboche. Na escola, torcia para que os professores esquecessem o meu nome. Em casa, fingia que estava tudo bem. Não porque fosse mais fácil, mas porque contar a verdade parecia impossível. Sempre dizia que o dia tinha sido tranquilo. Inventava histórias que soassem positivas. Comentava que o recreio tinha sido divertido e que as aulas estavam boas. Tudo para não preocupar meus pais. Na verdade, eu passava os intervalos sozinho, feito um objeto esquecido no canto do pátio. Ninguém se aproximava. Era como se eu carregasse um vírus contagioso. Até as meninas, que me pareciam mais delicadas, mantinham distância. Afinal, eu era um menino, e meninos não cabiam nas brincadeiras delas. Ai, gente, eu me arrepiei, assim, já li várias vezes esse trecho, mas me arrepia. Quando ele fala que parece que ele carregava um vírus contagioso, ai, nossa, é muito triste, né? Mas vamos continuar. Nas aulas de educação física, eu costumava ser o último a ser escolhido. Não sabia jogar futebol,
E, para meu azar, essa era a única atividade que o professor considerava digna de atenção. Um dia, fiquei rondando pela quadra, perdido, sem saber o que fazer durante o jogo. O capitão do meu time, impaciente, chutou a bola com força na direção da minha cabeça. Atingiu em cheio. Todos riram, inclusive o professor. Diziam que minhas roupas eram de menina, ainda que todos usassem o mesmo uniforme. Eu permanecia horas em frente ao espelho, tentando descobrir o que havia de errado comigo. Procurava em vão por algum detalhe que explicasse por que eu parecia ter sido expulso do território dos meninos. Meus pais, naturalmente, não compreendiam o meu silêncio. Eu me perguntava, como contar que eu era motivo de piada? Como dizer que achavam que eu tinha jeito de menina? Como contar para eles que se esforçavam tanto para pagar a escola, que nutriam tantas expectativas? Sentia que eu deveria poupá-los. Então, só me restava a vergonha. Vergonha de existir do meu jeito. E aí eu fiquei pensando ao ler isso aqui, né? Quanto a escola às vezes é um ambiente cruel, né? O quanto às vezes, né? Não sei se vocês atendem criança, eu não atendo criança, mas ouço adultos que sofreram muito enquanto crianças, né? E não posso nem me tirar disso. Também sofri, acho que em certa medida muitas pessoas sofrem, e às vezes não só no caso da sexualidade, que é o que ele traz aqui, né? Mas às vezes por cor, às vezes pelo cabelo, às vezes pelo tamanho do nariz. Uma das coisas, eu sofri muito pelo meu cabelo, muito mesmo, tanto é que eu levei anos para aceitar o meu cabelo como ele é hoje, eu alisei meu cabelo durante anos e anos e anos, e muito disso é reflexo do que eu sofri na escola, e eu sofri muito também pela minha altura. Eu tenho 1,74, então quando eu tinha 10 anos, eu era maior do que todo mundo, todas as meninas, não tinha nenhuma menina da minha altura, e isso era motivo para, né, ser chacota, para receber apelido, e não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, o ser diferente, às vezes ele é muito inaceitável, né? E acho que não só na escola, na sociedade, muitas vezes. E o quanto isso gera sofrimento. E aí eu acho que trazer a escola, porque ali as crianças ainda não têm capacidade, não que os adultos tenham sempre, mas as crianças não vão ter capacidade psíquica de lidar com, né, com essas repressões, com essas violências e tudo mais. Então, enquanto é um ambiente, às vezes, muito difícil, porque o que é visto como diferente é colocado como inaceitável, né? É excluído, é colocado para lá, e o sofrimento da criança lidar com tudo isso sem saber nem o que fazer, né? Sem ter coragem de contar para os pais, sem ter coragem de conversar com alguém, e aquilo vai crescendo e ficando ali guardado, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, do quanto esse ambiente é, assim, às vezes complexo, às vezes tóxico, às vezes até cruel, né? Acho que foi a palavra que eu escrevi aqui, foi cruel, e o quanto é difícil lidar com isso daí, né? Eneida, pode falar. Não, eu não sei se eu sou a única que trabalha com crianças, né? Mas só para contribuir um pouco aqui, eu acho que é bem isso. Como é difícil ser diferente. Eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, né? Então, chego para mim as questões mais cognitivas de aprendizagem em si. E muitas vezes o que chega, a gente começa a trabalhar, e no fim tu percebe que toda aquela inibição cognitiva, toda aquela dificuldade que se traduz no baixo rendimento escolar, na verdade está mascarando uma situação como essa. Esse silêncio, esse não existir na escola, então aquele é um sintoma, na verdade, de coisas muito mais profundas, né? E muitas vezes o que a gente tem que fazer é um trabalho conjunto, né? Com um psicopedagoga e uma terapia para essa criança ou para a família, né? Porque as questões na escola são muito fortes, né? E hoje em dia a gente vê que muitas crianças estão em horário integral na escola, o que antes era 4 horas e meia, hoje muitas vezes ficam 9 horas, né, numa instituição, né, os 2 turnos. E são coisas que às vezes ferem muito, né? Alguns conseguem falar, outros, como ele aqui, fala, né? Acabam silenciando,
mas isso de alguma forma vai aparecer, e aparece muito na questão da aprendizagem, né? Sim, sim, com certeza. E aí, o quanto é importante esse trabalho que você faz, né? De não só olhar ali para o resultado que está acontecendo e falar, temos que mudar isso, mas entender todo o contexto, entender, como a gente falou da raiz, né? Qual que é a raiz disso? Por que que isso está acontecendo? É realmente algum déficit, alguma coisa? Ou é esse contexto que está levando essa criança a ter esse desempenho, né? E o quanto isso é sensível. Eu, como mãe, né, fico pensando como lidar com tudo isso, né? O quanto a gente tem que estar atento aos nossos filhos, porque às vezes eles não vão ter capacidade de comunicar isso diretamente, né? O quanto os profissionais também que estão ali na escola precisam ter essa atenção, claro, dentro das limitações deles, mas quanto é importante. E a gente fala muito disso, né? Como ele traz muita história dele enquanto criança, a gente acabou indo bastante para esse lugar do cuidado que a gente precisa ter com essas crianças, né? Desse olhar atento mesmo, de mostrar para essas crianças que elas podem se expressar, que elas podem sentir, que elas podem se sentir seguras, né, principalmente ali com os pais, para poder falar sobre essas coisas, né, então o quanto tudo isso é importante, porque, cara, carregar isso aqui sozinho, enquanto criança, né, um sofrimento desse, uma dor dessa, quando ele fala que só restou, cadê? Só me restava vergonha, vergonha de existir do meu jeito. Olha o quanto isso é dolorido, né? E aí lembro lá da citação inicial, ele não queria ser daquele jeito, né? Ele é diferente, entre muitas aspas, nesse caso aqui, né? Mas ele nem queria. E realmente, às vezes a pessoa queria não ser daquele jeito para que ela fosse aceita, né? Para que ela não fosse excluída, para que ela não sofresse toda essa violência. Virgínia, pode falar. Então, sobre a escola, acho que eu teria a minha vida inteira numa escola, né? 40 anos dentro da instituição educação, né? Então, de tudo eu vi. A escola, ela salva vidas, mas ela também traumatiza muito. Quem é que não passou por uma escola? A humanidade passa pela escola, e ainda hoje eu falo, é o meu jargão. A escola, ela não, o mundo não deu valor para uma escola. E hoje não se dá, vamos falar em Brasil, né? Muito menos, tanto na pública como na particular, né? É um comércio total na particular e na pública, não sei, eu não acredito. A teoria é linda, mas na prática é difícil. Então, todos nós passamos, todo mundo tem uma lembrança negativa da escola, mas também ela salva a criança de muitas coisas, né? A gente vê muitos relatos. E a colega ali, acho que Eneida falou, né, como ela é psicopedagoga, a escola integral hoje, que teve uma disseminação, uma coisa de que está tirando a criança da rua. Sim, lá nos primórdios, a Anísio Teixeira criou a escola integral para tirar a criança da rua, do desalento. Mas a pública ela não tem condições. Então, eu trabalhei com crianças de 5 anos, até o ensino médio, que não suportam ficar o dia inteiro numa escola. É 9 horas, é transporte de ida e de volta. Então, é cruel. Eu não vou me alongar, porque eu tenho casos e casos. Talvez eu busquei a psicanálise, porque é demais. A família. Família morta, não é nem a mãe morta, é família morta, que uma criança fica 8 horas fora de casa, chega em casa, dorme do jeito que está, no dia seguinte vai para a escola, do jeito, sem banho, sem cuidado, sem atenção, sem olhar, sem abrir uma agenda e ver que a criança não está acompanhando. Essas que a Eneida atenda são aquelas que por algum motivo a família dá um valor e percebe buscar ajuda, mas quantas outras com deficiência na aprendizagem, taxadas, esquecidas pelos cantos da escola. Eu falo da escola pública, mas também trabalhei na particular. Existe muito. Então, a escola é o local mais importante na vida de uma pessoa, e ela tinha que ser muito mais estruturada para tirar esses traumas que o livro vai relatar e que eu vi muito adolescente, muita criança esquecida. Sim. É E aí, isso. se a gente for entrar nisso, né, não vai caber aqui, mas é um problema estrutural,
né? Porque aí a gente olhar essas crianças que têm essa necessidade de passar 9 horas na escola, o que tem por trás dessa família, a condição dessa família também, né? Então, assim, são muitas e muitas camadas para chegar, né, num ideal, né, que seria o ideal que a gente gostaria que acontecesse. Maria, pode falar. Eu ia falar exatamente da complexidade também, é isso que eu estava pensando quando elas estavam falando, né? E o que me chamou muita atenção é esse professor que também riu, né? Quando o menino joga a bola na cabeça dele e o professor que está ali, que seria quem teria responsabilidade no momento de justamente vamos cuidar, né? O que menos cuida, porque ele ri junto com os outros alunos, eles se colocam no mesmo lugar, né? Então, horrível. Coitado. Sim, é horrível, né, não dói lá na alma, gente, escutar assim, né, vocês estão escutando, eu estou lendo, mas ver esse relato e ver que não é distante da realidade, né, que não sei quantas crianças passam por isso todos os dias, né, então acho que é por isso que né, pega a gente nesse lugar muito dolorido. Dani, pode falar. Eu acho que tinha alguém na minha frente, né? Ou... Não, a Virgínia, acho que é porque a mãozinha dela ficou levantada ainda. Você agora. Era a Virgínia, Maria, depois você. Ah, tá bom. Obrigada. Eu estava pensando aqui, tem um livro de um doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele traz a questão daquilo que é diferente de mim. Então, o conceito dele no livro, que chama Xenofobia, posso até passar os dados direitinho depois no grupo. Eu não vou saber agora dizer o nome do professor e nem o nome completo do livro, mas ele traz uma teoria muito interessante, que o ser humano, desde o início da humanidade, ele sempre vai tender a rejeitar aquilo que é diferente de mim, né? O outro é diferente, não é como eu, é diferente. Então, não importa se de repente é um cabelo, se de repente é uma pessoa um pouco mais alta, ou se tem uma orientação sexual diferenciada, não importa a diferença. Bateu no diferente, essa aversão, ela vai brotar do ser humano, né? Então a gente viu aí as meninas trazendo os exemplos da escola e a gente tem isso na escola, refletindo na sociedade, na vida adulta e por aí vai. Estava pensando nesse professor nesse conceito dele. Sim. Depois manda lá os dados, quem sabe a gente acha o livro, né, online, alguma coisa assim. E é muito Sim, senhora. importante isso. E eu fiquei pensando quando você foi falando, Dani, que a criança ela ainda não tem esse filtro social, vamos dizer assim, que o adulto vai adquirindo, né? E muitos adultos por aí não adquiriram, né? Vamos combinar que a gente está numa situação difícil de se lidar com o diferente. Mas, se a gente fosse pensar né, nesse cenário ideal, o ideal seria que a gente fosse aprendendo a viver em sociedade e amadurecendo e tudo mais, e que a gente fosse, né, meio que controlando, de certa forma, isso que esse professor traz como algo que é instintual do ser humano, né, de olhar para o diferente e ter uma certa aversão a isso. E eu acho que é por isso que a gente, né, estuda tanto e se aprofunda em diversas questões sociais, raciais, etc. Então, eu acho que talvez ali a crueldade da criança acho que tem a ver também com o ambiente que ela está inserida, não acho que dá para desconsiderar isso, né, que ela escuta dessa família, como que esses pais tratam isso diferente, acho que também tem isso, mas eu fiquei pensando sobre esse ponto, né, de que talvez a criança ainda esteja ali, como ela está em desenvolvimento, ela ainda não tem essa capacidade, né, de olhar para o diferente e entender, não, isso daqui, né, também faz parte, também é uma pessoa, também é uma criança, em vários aspectos somos iguais. Então, acho que talvez está faltando esse amadurecimento que deveria acontecer até para os adultos, para conseguir ir lidando com esse diferente, né? Que talvez a criança ali ainda não aprendeu, ou talvez ela
justamente aprendeu a não lidar com o diferente, né? Não sabemos como que é essa criação e tudo mais. Mas, enfim, esse esbarrar no diferente, ele é muito complicado, né? E aí é onde as minorias sofrem, né? Tantas violências aí. Mas, enfim, não é o nosso foco exato aqui. E aí ele continua. Mais uma frase para doer. No entanto, sobreviver é pouco quando o preço é a amputação de quem se é. E é isso, né? Você precisa arrancar o que você é. Precisa tirar ali. E aí, o que sobra, né? Quando eu li essa amputação aqui, o que sobra? O quanto foi amputado para tirar essa parte que é inaceitável, né? O que sobra dessa pessoa? Quem nunca esteve nesse lugar, talvez considere essa narrativa um pouco exagerada. Entendo Jéssica, desculpa te perfeitamente. interromper. Eu acho que você pulou um pedacinho. Ah, é verdade. Obrigada, Bia. Falta um parágrafo, né? A gente tinha parado lá no vergonha de desistir do meu jeito. Obrigada, viu, gente? Desculpa. Ser um menino gay, num ambiente que rejeitava qualquer traço de delicadeza, significava existir sob tensão constante, preocupada em sobreviver aos impulsos do meu próprio corpo. No entanto, sobreviver é pouco quando o preço é a amputação de quem se é. Quem nunca esteve nesse lugar, talvez considere essa narrativa um pouco exagerada. Entendo perfeitamente, mas sinto a necessidade de contá-la. Busco, por meio da escrita, recuperar alguns pedaços do menino que eu enterrei, mesmo que ainda me faltem palavras. Em certas circunstâncias, é na experiência do outro que conseguimos acessar a nossa vivência. Recorro à potência de um texto literário na tentativa de atribuir sentido a uma dor que por muitos anos não tive repertório para nomear. Em O Fim de Ed, de Edward Lu, é o mesmo autor lá de trás, né? Desabafa. É você o viado? Quando a pronunciaram, eles a inscreveram em mim para sempre, como um estigma. Aquelas marcas que os gregos infligiam a ferro em brasa ou a faca no corpo dos indivíduos desviantes, perigosos para a comunidade. E percebi a impossibilidade de me desfazer desse estigma. Foi a surpresa que me atravessou, mesmo que aquela não fosse a primeira vez que me diziam algo semelhante. A gente nunca se acostuma às ofensas. E esse trecho é do livro O Fim de Ed. Na primeira vez que li esse trecho, precisei fechar o livro. Respirei fundo, tentando afastar uma série de lembranças que ainda latejam no meu peito. Junto ao desconforto, irrompeu uma constatação indigesta. O alvo nunca foi o que eu dizia ou fazia. Era o que eu encarnava sem saber. O que o meu corpo comunicava antes mesmo que eu entendesse a sua linguagem. A humilhação fazia parte do meu currículo, embora não constasse nos boletins. Para suportá-la, precisei aprender a me adiantar ao golpe, a ironizar antes que alguém apontasse o dedo, a rir de mim mesmo com exagero, como se ao fazer isso eu pudesse anular o riso alheio. Criei um escudo improvisado de respostas rápidas, silêncios bem colocados e um olhar que dizia: não chegue perto. Por fora, parecia arrogância. Por dentro, era só medo com roupa de coragem. Acho que podemos encerrar por aqui, né? O que vocês acharam? Eu até anotei aqui, né, que é a ameaça como forma de defesa, né? Ele precisou ali, de certa forma, desenvolver esse olhar de não chegue perto, porque estava cansado, né? Estava impossível aguentar tudo aquilo. Então, a forma como talvez ele conseguiu se defender de alguma forma foi criando essa armadura para esconder a dor, para esconder o medo, para esconder tudo que machucou
ali, né? O que vocês acharam? Vocês também acharam pesado, assim, ou não? Alguém quer comentar? É real, né? É uma realidade. É tanta É, eu coisa só, para falar. É real. eu só queria falar que esse medo dele não era só dele, né? Os outros também na ofensa. É mais ou menos a mesma coisa, né? O que tinha medo, como a Daniele falou, daquele livro que ela vai colocar no grupo, né? O medo ao desconhecido, né? O que é diferente gera medo porque é algo que você não conhece. E a mesma coisa, e ele depois teve que se fazer de valentão para ser mais forte que os outros, mas no fundo ele tinha medo e os outros tinham medo quando ofendiam, provavelmente, né? Tudo se trata do medo, né? Ao mesmo tempo, eu estou lendo, por outro lado, o Mal-Estar da Civilização, de novo, e, na verdade, para a gente ser civilizado, a gente tem que amputar partes nossas, né? Então, faz parte. Lógico que pode ser um pouco mais saudável, né? Menos sofrido, mas que faz parte. Para a gente estar em sociedade, a gente tem que anular partes, né? Sim, só não pode anular tanto que a gente deixe de existir, né? Acho que é esse equilíbrio que precisa existir de alguma forma, né? E que é difícil pra caramba, esse equilíbrio, né? Tá ótimo. Mais alguém quer comentar? Certo? Então, deixa eu parar a gravação aqui e aí a gente tira a nossa foto.